Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Thiagão do canal Eu Sou Timão. Galera, vocês viram pela capa do vídeo aí, né? Que a gente tem um assunto muito importante pra falar. Essa possibilidade real do Augusto Melo voltar pelos sócios no dia 9 de agosto. Pra delírio de meia dúzia e pra desespero de 99%, acredito eu. Porque, mano, é ridículo. É um absurdo se isso acontecer. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a coletiva, né? Que foi dada pelo departamento físico do Corinthians, né? Depois dos treinamentos de hoje, na segunda-feira, repercussão. O Stabile falando aí de maneira informal sobre contratações e tudo mais. Então vou pedir para você desde já deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para obter todas as notificações. Se vocês puderem também deixar um comentário aqui nos nossos vídeos, vai ajudar demais, tá bom? Deixa um comentário sobre o que você acha em relação a isso. Beleza, rapaziada? Mano, eu tô incrédulo. Com tudo que eu pude analisar esse final de semana, ouvir das pessoas, ver o que realmente estava acontecendo, se isso realmente era verdade e tudo mais. Mas o que eu tenho que dizer pra vocês hoje é que realmente dá medo. Realmente dá medo do que possa acontecer no dia 9 de agosto. Porque seria uma situação tão ridícula, tão absurda, um cara que, segundo a polícia, ele roubou. Segundo a investigação da polícia, ele foi indiciado por 3 crimes, por formação de quadrilha, por furto qualificado. E cada momento que acontece a gente vê uma situação diferente. É problema com sonegação de imposto. É tanta situação. Você ter o pensamento passar pela sua cabeça que o cara que se tornou presidente, que a gente apoiou, que a gente acreditava que pudesse fazer diferente, depois do câncer que foi o nosso time, que fizeram com o nosso time durante anos, mais de década, e ainda estão lá, e não querem sair de jeito nenhum. A gente acreditou numa pessoa que pudesse fazer as coisas diferentes. E o que ele fez? O que ele deixou? O que tá estourando a cada momento que passa? Esse cara tem a possibilidade de voltar. Vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Vocês vão se vender a troco de churrasco? É a política do 6C, né? Do 6C. Churrasco, cerveja, camisa, cargo. Não posso falar tudo. Não é possível, rapaziada. Pelo amor de Deus, cara. O pior momento da gente se unir é agora. Eu acho que o momento que o clube mais clama alguma situação diferente, o que o clube mais estende a mão de baixo pra cima pra gente segurar, é esse momento. A gente não pode ser desunido agora, rapaziada. E a desgraçada da política, mano, é a maldita política que sempre vai ter que se fazer presente, ela sempre faz isso, mano. Sempre causa a desunião, mano. É sempre o interesse, é sempre o ego, é sempre o poder. E o nosso time? Em qual escalão o nosso time fica nessa? Mas, mano, os sócios do clube, mano. Os sócios do clube. Você que é sócio, mano. A gente tá batendo, a gente tá lutando, a gente tá apanhando pra poder caminhar pra frente e quem sabe num futuro ter o direito de votar também. O fiel torcedor. Aumentar essa gama. Mas agora é com vocês, cara. Agora tá na responsabilidade de vocês. Se mostrem corintianos ainda mais nesse momento. Se mostrem corintianos. Eu sei que o Augusto Melo, ele ganhou essas eleições da maioria que acreditava que as coisas pudessem ser diferentes do câncer que foi a renovação e transparência no clube. Agora, esses mesmos sócios, eles têm que ter a visão
de que realmente fomos enganados, de que realmente não foi nada de diferente, foi mais do mesmo. O legado deixado é horrível. O legado deixado é para nunca mais voltar. Vamos pensar no amanhã, no pra frente, no outro, na outra possibilidade. Agora é com vocês, cara. Pelo amor de Deus, é um retrocesso o Augusto Melo, depois de tudo que aconteceu, ele voltar. Esse sorrisinho no rosto aí, que deveria estar apagado dos holofotes, cuidando da sua defesa, não quer largar o osso de jeito nenhum. Devia ter sido o homem, chegado no começo, abriu uma investigação. Rapaziada, eu não quero em hipótese alguma vincular o Corinthians com isso aqui. Vou cuidar da minha defesa. Não. É uma entrevista a cada esquina que passa. Por que os caras chamam pra dar entrevista? Porque sabe que dá ibope. Sabe que tem os dois lados, que o lado tem o lado dos que acha que quem não gosta mais dele é renovação e transparência, é vendido. E tem o lado que acha que pelo fato da gente ser comprado tem que apoiar ele. E o Corinthians, rapaziada, a grande pergunta que eu faço, o Corinthians fica onde no meio disso tudo? Aonde que o Corinthians fica no meio disso tudo? 9 de agosto vai ser uma tensão, rapaziada. Vocês não têm noção, tá? Vocês não têm noção. A tensão que vai ser, as coisas que eu imagino que possam acontecer nesse 9 de agosto aí, viu, mano? O mínimo que o Augusto Melo deveria fazer era renunciar antes. Ainda tendo a última fagulha de hombridade. Bom, vamos lá. Outro assunto que eu quero tratar aqui com vocês é em relação à reapresentação, não, que já se reapresentaram no sábado, né? Os treinamentos do Corinthians nessa segunda-feira e também a coletiva, né, que foi dada aí pelo pessoal do departamento físico. Quero até trazer a matéria aqui para vocês, para a gente poder ler juntos. O Corinthians inicia julho com o departamento médico quase esvaziado. Gustavo Henrique e Ranielli já treinaram normalmente e estão liberados para jogar. Gustavo passou um mês se recuperando da cirurgia pela hérnia inguinal e deve voltar ao time em julho. Ranielli, que teve lesão na coxa em junho, também já treina em campo. O outro caso é o Yuri Alberto, que ainda está em transição física após fratura na vértebra lombar. Durante as férias, o atacante manteve treino com um fisioterapeuta particular. A expectativa é que ele só volte a ficar à disposição no fim do mês, com cuidado para evitar novas lesões. Guinegão, formado na base, também está quase recuperado de lesão na coxa e já participa da transição física junto com o elenco profissional. O trio liberado deve ser opção para o jogo contra o Bragantino no dia 13 de julho, na Neoquímica Arena. Trio liberado que a matéria diz, né? Guinegão, Ranielli e também o Gustavo Henrique. O Yuri Alberto, eu tenho uma matéria própria aqui do Yuri. Deixa eu até complementar com essa matéria própria do Yuri. Essa aqui, ó. Após a reapresentação de Yuri Alberto ao Corinthians, o fisiologista Gustavo Jorge explicou os próximos passos da recuperação do atacante. Segundo ele, caso o novo exame seja satisfatório, o jogador avançará para uma nova etapa do processo. Abre aspas. Após o Yuri se apresentar no clube, se o novo exame for satisfatório, fatalmente ele vai estar pronto para a próxima etapa. Aí creio que em 15 ou 20 dias ele esteja apto a receber as cargas relacionadas ao jogo, disse Gustavo Jorge ao UOL. Notícia boa, né, pessoal? No meio de tanta desgraça aí, notícia boa, a boa recuperação do Yuri Alberto, né? E também a liberação já do Ranielli, do Gustavo Henrique, Guinegão vai se reapresentar também. Teve a baixa do Bahia, que eu falei aqui, nossa, ficaram nervosinhos nos comentários, mas o Bahia aí teve a sua lesão confirmada.
mas tá praticamente zerado aí o departamento médico do Corinthians, tá? Inclusive, logo após esse treinamento, essa coletiva aí, no final da tarde de hoje, o Osmar Stabile, ele falou de maneira informal ali com alguns torcedores, pessoal que tava por ali, de que o Corinthians vai contratar em torno de 3 jogadores nessa janela do meio do ano. Não foge muito do que eu falei pra vocês, né? Que foi um zagueiro, um lateral direito e também um atacante de velocidade. Acredito eu que não vai ser nada diferente disso. Então, o Osmar Stabile meio que confirma isso que a gente já tinha falado aqui. Eu tinha falado pra vocês também, né? Eu não trouxe vídeo falando do Coronado. Lembra que eu disse pra vocês que o Coronado não jogaria mais pelo Corinthians lá na partida do Grêmio? Eu cravei aqui pra vocês. Pois é, vocês viram, né? Que o Coronado também assinou sua rescisão e não é mais jogador do Timão. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês, tá bom, rapaziada? Se vocês não seguem aí nós nas nossas outras redes sociais, @eusoutimão1910. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Deixa o like no vídeo aí. Qualquer novidade eu trago pra vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto.